Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 5, eu quero ler os versículos 13, 14 e 15. Então diz o texto da palavra do Senhor: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, ou através do amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vede que não sejais mutuamente destruídos. Paizinho querido, amado, Senhor do céu e da terra, nós nos curvamos diante de Ti, te pedimos que o Senhor fale conosco nesta palavra, e o nosso coração seja alimentado pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, por esta palavra que é viva, que tem vida, em nome de Jesus. Amém. Você que já leu a Bíblia, já passou pelo primeiro livro dos Reis, e já conhece uma história que está lá no capítulo 3, a respeito de Salomão, depois dele ter uma preciosa experiência com Deus, e ouvir a Deus, e conversar com Deus, fazer a sua oração a Deus, como o que ele gostaria de receber de Deus, e ele desce lá do monte, e ele começa a reinar, e num belo dia aparecem duas mulheres. E essa história é conhecida como o dia que Salomão começa a reinar com sabedoria. E por trás desta ideia de o Salomão atuar com sabedoria, nós encontramos uma história de amor. Uma história de alguém que se entrega ao amor de forma extraordinária. Duas mulheres moram juntas, essas duas mulheres têm filhos na mesma semana, e uma das mulheres, o filho morre porque ela deita-se em cima do menino, e esta mulher quis ser mais esperta do que a outra, trocou de filho, pegou o filho morto e botou na cama da outra, e pegou o filho vivo e ficou com ele. E esta confusão foi parar na frente do rei. E o rei, diante de duas mulheres, uma dizia, o filho é meu, a outra dizia, não, o filho é meu. Uma dizia, o filho é meu, a outra dizia, não, o filho é meu. E o rei disse, é simples, vamos resolver isto agora. Traga uma espada, a gente corta o menino no meio, e aí cada um fica com a metade e ninguém perde. Todos ganham. E aí, neste momento, a mãe verdadeira se mostra como mãe, porque o texto diz que se aguçou o seu amor. E aí ela disse para o rei, ó meu rei, não faça isto, dá para ela o menino vivo. Então, quando ela disse, faça isso, dá para ela o menino vivo, o rei disse, entrega a ela o filho, ela é a mãe verdadeira. Ela foi testada até as últimas consequências, e entre ter o seu filho morto, ela preferia ter o seu filho entregue a outra pessoa, mas ela não queria perder este amor e este filho vivendo. O texto em que nós estamos lendo é um texto muito exortativo, é um texto de correção. Paulo escreve a carta às igrejas da Galácia, e ele não está muito feliz com esta igreja. Ele não está muito encorajado com esta igreja. Estas igrejas da Galácia, elas são compostas possivelmente por 4 igrejas. Lá no livro de Atos 13, 14, você encontra essas igrejas, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Paulo pregou nestas cidades, deixou igrejas organizadas nestas cidades, chamada da Galácia, e foi embora. E quando ele foi embora, continuou pregando a mensagem, ele deixou igrejas estruturadas em condições de caminharem
mas o adversário enviou algumas pessoas, alguns crentes para aquelas igrejas, e eles começaram a liderar aquela igreja e mudaram alguns princípios bíblicos essenciais daquela igreja. Então eles diziam que era importante sim crer em Jesus Cristo para você receber a salvação. Mas você precisa circuncidar e você precisa cumprir alguns princípios da lei, muito sério. Então Paulo ficou sabendo disso e ele escreve esta carta a estas igrejas com o propósito de corrigir. E ele chega jogando tão sério que nos primeiros versos do capítulo 1 ele diz: olha gente, se alguém chegar aí nesta igreja e pregar um outro evangelho, senão o que eu deixei aí pregado na igreja, ainda que seja um anjo, seja considerado anátema, amaldiçoado. E aí ele começa a trabalhar com esta igreja, mostrando os erros que estão acontecendo, mas ao mesmo tempo ele trabalha com uma dose de amor, ele trabalha com uma dose de paixão, ele começa a entregar o seu coração também para esta igreja. Neste capítulo 5 que nós lemos, ele começa o versículo 1 dizendo que eles foram chamados para a liberdade, que Cristo liberta. E eles, em vez de viverem uma vida livre em Cristo, eles começaram a viver uma vida aprisionada, porque estavam tentando ajudar a Jesus salvá-los, inventando novos princípios para que eles se sentissem salvos. No verso 7, o Paulo diz: vocês estavam correndo muito bem. Quem é que tirou vocês desta corrida? E quem sabe nesta noite, há algumas pessoas que estavam correndo bem e pararam de correr. E eu gostaria de pensar um pouquinho conosco, nesta palavra, sobre o tema, o amor colocado à prova. O nosso amor, em primeiro lugar, é colocado à prova quando nós servimos uns aos outros sem intenções, segundas intenções ou interesse próprio. Quando nós servimos uns aos outros sem segundas intenções ou interesse próprio. Isso está no verso 13, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros através do amor. Paulo está confrontando esta igreja a respeito de um amor livre, de um amor dedicado, de um amor empenhado, de um amor baseado na entrega, e não um amor baseado na carne, ou nas exigências de uma lei seca, de uma lei dura, de uma lei fria, de uma lei morta, sem sentimento, sem expressão, sem dor. Paulo lembra aos crentes de um relacionamento de amor que eles tiveram. Paulo quer mexer com o coração deles durante a carta. No capítulo 4, nos versículos 13 a 15, ele diz assim: como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença tenha lhes sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou com desdém. Ao contrário, receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Nesses versículos 13 a 15 do capítulo 4, Paulo escreve isso. Lembrando de que quando ele esteve lá, pela primeira vez, ele estava acometido de uma doença muito séria. E os estudiosos não conseguem discernir qual era esta doença. Se era uma malária, se era um problema com epilepsia, ou muito possivelmente um sério problema nos olhos. E o Paulo ficou tão ruim com os problemas nos olhos, que a ideia do texto é que os crentes chegavam e olhavam, e eles deveriam ficar enojados, nauseados. Eles deveriam cuspir e sair dali de perto, que estava muito ruim, muito feio, muito nauseante.
E o Paulo diz para eles: vocês não fizeram isto. Vocês agora estão duvidando de mim, vocês estão vivendo um outro evangelho. Vocês se aproximaram, se apegaram a mim, creram tanto em mim, como um pregador fiel da palavra de Jesus, que vocês se dispuseram a entregar os seus próprios olhos. O que aconteceu com esse amor de vocês? Aonde foi o amor de vocês? E Paulo tenta despertar o coração deles. Paulo serviu sem nenhum interesse, não tinha nenhuma intenção própria, pessoal. Paulo, quando esteve lá, ele os serviu por amor inteiro, lhes entregou uma palavra por amor a Jesus. Paulo está nesse texto tentando contrastar a ideia do egoísmo e do egocentrismo. O egoísmo é tudo eu, para mim, tudo voltado para o meu ser. Não há um interesse de olhar para o próximo. E nós, nesse mundo moderno, nós todos temos uma tendência e uma tentação contínua de querermos levar vantagem nos nossos relacionamentos, inclusive nos relacionamentos cristãos, inclusive nos relacionamentos entre irmãos, inclusive no relacionamento familiar. Essa coisa de levar vantagem, ela é tão forte que houve um jogador de futebol muito conhecido na Copa do Mundo, na seleção brasileira em 1970, que ele criou uma lei, um refrão, um jargão, que dizia: gosto de levar vantagem em tudo, certo? É chamada lei de Gerson. E eu respondo: não, errado, completamente errado. Nós devemos, nos nossos relacionamentos, não nos interessar em ganhar, somente ganhar. Dentro dos grupos, nós temos que, num momento, ganhar e no outro momento, dar. Há aquele momento que você recebe, há o momento que você honra ao homem que serve desinteressadamente. E há um momento que você recebe deste homem que serve desinteressadamente. Marido e mulher servem um ao outro desinteressadamente. Pais servem aos filhos desinteressadamente. Os filhos deveriam servir aos pais desinteressadamente, não pensando em levar vantagem. A ideia de levar vantagem não é uma ideia divina, não é uma ideia bíblica. Relacionamentos onde se pensa em levar vantagem são relacionamentos artificiais, são negócios, não é relacionamento de vida. Paulo, quando escreve 1 Coríntios capítulo 13, ele escreve muitas coisas lindas ali. O amor tudo crê, o amor tudo suporta. Mas no verso 5 ele diz: o amor não visa os seus próprios interesses. Nós somos hoje conclamados pela palavra de Deus, para nós olharmos para dentro de nós, para o nosso próximo, para o irmão que está ao nosso lado, e nós nos perguntarmos: por que eu estou servindo esse irmão? Qual é a minha intenção quando eu abraço? Qual é a minha intenção quando eu agradeço? Qual é a minha intenção quando eu ajudo? O que está por trás desta minha ajuda? Quantos de nós usamos esta lei de Gerson de forma inconsciente? Vou ajudar um irmão pensando: amanhã eu posso precisar dele, e aí quando eu precisar dele, ele vai estar acessível. Ou então, muitas vezes nós fazemos isso com o próprio Deus. Eu falo para Deus: Senhor, se tu me deres isto ou aquilo, eu te passarei a servir fielmente, eu me consagrarei a ti totalmente. Senhor, se tu me deres esta mulher para mim, este homem para mim, eu vou servir ao Senhor para o resto da vida. Senhor, se tu me deres aquele emprego que eu tanto te peço, eu vou ser fiel dizimista. Obrigação nossa. E aí a gente fala: não, Senhor, eu vou te servir fielmente. Algo que deveria ser uma coisa totalmente voluntária. O Paulo está mexendo com aquela igreja, porque eles estão em dois grupos rachados, uma igreja dividida. Havia os irmãos lá na Galácia que
ainda amavam Paulo e o ensino do Paulo ecoava nos corações deles. E havia um outro grupo que já estava aceitando os ensinos dos falsos apóstolos que entraram dentro da igreja. E esta igreja estava dividida, eles não estavam mais servindo de forma desinteressada, eles estavam trocando favores. E o Paulo diz para eles que eles precisavam servir uns aos outros em amor. Jesus exemplificou este amor desinteressado através da parábola do bom samaritano. Você se lembra e conhece muito bem essa parábola. O texto sagrado lá em Lucas 10 diz que certo homem, qualquer homem, eu e você, certo homem, descia de Jerusalém para Jericó. E no caminho, assaltantes o pegaram e o roubaram, e o atacaram e o feriram e o deixaram semi-morto. No caminho, passaram por ele um sacerdote, passou distante, porque ele não queria se sujar e cerimonialmente não ficava bem para o sacerdote fazer o bem naquele momento. Um levita também da família sacerdotal passou e viu e disse: eu também não posso me sujar, eu tenho minhas funções como levitas. E passou. E diz o texto que passou um samaritano, que no contexto de Jesus era uma gente, uma família, um povo que era considerado escória pelos judeus. E é este samaritano, que não tem nenhum valor, que chega perto do moço que foi assaltado, chega perto do moço que sofreu todas aquelas consequências físicas, e diz o texto que passa nele óleo, passa vinho, e lendo esse texto, pensando nessa expressão de quando servimos aos outros sem interesse, sem benefício próprio, uma palavra me ressaltou aos olhos. Diz o texto que que o samaritano pegou o homem doente e o colocou no seu próprio animal. Então o samaritano, a partir desse momento, passou a andar a pé. E o moço doente estava no seu animal. E nós conhecemos o final. Ele leva até uma hospedaria, paga a hospedaria e diz: olha, se eu ficar devendo alguma coisa, se você gastar, trate deste homem. Se você gastar mais, eu ainda lhe pagarei quando voltar. Qual foi o interesse desse samaritano em fazer isto? Quanto ele ganhou ao fazer isto? Não havia nenhum interesse, não havia nenhuma negociação, simplesmente ele foi movido pelo amor. E é este amor que deve estar dentro de nosso coração. Nós não podemos pensar em servir as pessoas pensando que vamos levar vantagem sempre. Então o amor é colocado à prova, em primeiro lugar, quando servimos uns aos outros, sem segundas intenções, sem interesse próprio. Em segundo lugar, o nosso amor é colocado à prova quando fazemos para os outros o mesmo que faríamos por nós mesmos. E isso está no verso 14, quando Paulo diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, servir as pessoas, dar para as pessoas, se alegrar com as pessoas, com aquilo que nós gostaríamos de ter para nós. Esta é a lei maior, essa é a lei do altruísmo, é o princípio do amor de Jesus, é a norma vivenciada pela igreja primitiva, que diz a palavra que eles tinham tudo em comum, eles estavam sempre juntos, eles repartiam seus bens segundo as suas próprias necessidades. É a lei que deveria imperar e reinar na nossa célula, nos nossos ministérios, onde nós olhamos para o nosso irmão e nos alegramos quando ele está ganhando alguma coisa que eu gostaria de receber. Nos alegramos quando ele tem uma casa que eu gostaria de ter. Nos alegramos quando ele compra um carro que é o sonho da minha vida. Nos alegramos quando eu tenho um comércio e o irmão tem um comércio igual a mim e eu vejo que ele está prosperando mais do que eu.
E eu me alegro com a prosperidade dele. Me alegro quando chega um novo convertido na igreja e por ser dedicado ele começa a crescer e eu não começo a travá-lo, mas eu abro portas para ele crescer, para ele estar acima de mim, para ele exercer ministérios acima de mim, me alegrar com o meu próximo, não prender, me alegrar com aquilo que ele está conquistando e que Deus está lhe dando. Dar sem interesse nenhum. Quando eu fui a Israel e minha esposa fomos a Israel pela primeira vez, nós fomos surpreendidos dentro do ônibus por um momento que marcou a minha vida, e eu faço isso aqui no culto de vez em quando, desde esta época. Nós estávamos sentados, já estávamos feito a nossa viagem partida do Egito e andado, e já estávamos em Jerusalém. E toda vez que íamos sair de manhã, tinha uma leitura bíblica e uma oração, uma palavrinha muito rápida, e a gente saía para a nossa peregrinação, pela nossa caminhada em Israel. E aí o dirigente, o líder do ônibus que nós estávamos, ele falou assim: hoje nós vamos ter a nossa caminhada, e eu queria convidar você agora para fechar os seus olhos, e para orar a Deus, e pedir uma coisa especial de Deus para a sua vida neste dia. Que Deus possa lhe ministrar algo. Você não sabe os lugares que nós vamos visitar, mas você sabe que a Terra Santa é lugar de você receber bênçãos. E aí todos oraram. Aí ele, depois de esperar, todos orando, ele diz assim: agora se levante da sua cadeira e olhe para uma pessoa e dê para ela a bênção que você pediu a Deus para você mesmo. Foi tremendamente impactante. E ao mesmo tempo constrangedor. Porque quem pediu pensando em si mesmo. E de repente nós fomos despertados a pensar no nosso irmão com a mesma bênção que nós gostaríamos de receber. Isso foi o que aquela mãe fez. Ela deu o seu filho com a bênção que ela tinha. Ela preferiu dar o seu filho e tê-lo vivo do que ficar com ele, ou entrar na luta e perder o filho. O Paulo lembra esta lei. Paulo diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esta é a lei do Antigo Testamento, irmãos. Jesus faz algumas mudanças na interpretação da lei do Antigo Testamento. E esta lei no Novo Testamento ela é mudada por Jesus. Em João 13:34, Jesus diz assim: novo mandamento eu dou para vocês, que vocês amem uns aos outros, não mais como a ti mesmo, a si mesmo, mas vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E ele volta a repetir isto em João 15:12. Vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. E Jesus fez muito bem. Jesus conhece todas as coisas. Ele estava lá no princípio, ele está lá no fim. E ele sabia que com o tempo nós não amaríamos a nós mesmos. Ele sabia que com o tempo nós teríamos problemas com a nossa autoimagem. Ele sabia que com o tempo nós chegaríamos a um contexto de matar alguém e depois matar a gente mesmo. Pessoas que esquecem-se do seu sentimento pessoal por si mesmo, do seu valor próprio. Então ela não pode amar alguém como ama a si mesmo, porque ela não tem amor por si mesma. Então ela precisa conhecer Jesus, e conhecer o amor de Jesus, e desfrutar do amor de Jesus, para ela poder amar alguém como Jesus a ama. Como Jesus a ama. Tem uma ilustração que eu gosto muito dela, ela é muito interessante. Uma mulher estava diariamente numa cadeia e ela visitava regularmente um jovem que estava preso e incomodava o carcereiro. O carcereiro olhava para aquela mulher e via a dedicação,
porque não era normal, às vezes, que ela visitava com frequência aquele jovem. E um dia ela chegou perto da mãe e disse: eu quero parabenizar a senhora, mas ao mesmo tempo eu fico impressionado e eu me questiono. A senhora é uma das pouquíssimas pessoas que regularmente visitam o parente. E a senhora visita o seu filho regularmente. E ela olhou bem nos olhos do carcereiro e falou assim: ele não é meu filho. Ele matou o meu filho. Eu decidi adotá-lo. Hoje eu o visito, porque Deus pôs no meu coração amor por ele. Só Deus. Só Deus pode levar você a amar assim, desinteressadamente e ao mesmo tempo de uma forma divina, sobrenatural. Alguém que você devia odiar, alguém que você devia desprezar, alguém que você deveria matá-la em seu coração, já que você não pode matar fisicamente. E de repente você é convidado a amá-la como se fosse parte de você, fosse alguém de você. E agora pare e pense, dê uma olhada ao redor do seu mundo. Não é muito grande o seu mundo, o seu meio vivencial, sua família, seus filhos, seus irmãos. Qual é o seu amor? Como que você reparte os seus sentimentos? Como você se entrega aos seus relacionamentos lá no trabalho? Como você ama? É um amor sem interesse, sem intenção? É um amor que você faz aquilo que você faria por si mesmo? Hoje o Senhor quer nos confrontar em torno desta expressão de ser testado no amor. Me inquieta, irmãos queridos, e se você está incluído na palavra que eu vou falar agora, me perdoe, mas me inquieta quando eu sou procurado no gabinete por um homem ou por uma mulher, por uma pessoa casada da igreja, e ela diz: não dá mais, para mim acabou, não aguento mais. Essa é uma expressão muito clara de alguém que está vivendo por interesse próprio. Não é de alguém que está disposto a lutar pelo bem do cônjuge. Porque se nós estivermos com este sentimento ajustado, sintonizado de forma correta, a gente vai lutar com Deus para tratar os nossos relacionamentos. E aí a gente vai descobrir que Deus é capaz de resolver toda e qualquer situação, por mais difícil que esteja no nosso meio. Mas antes de desistir, se nós desistirmos, não tem mais muito o que fazer. Em terceiro lugar, queridos, o amor é colocado à prova quando nós tratamos as nossas divergências com amor e não nos deixamos ser destruídos por estas divergências. E ela está baseada no verso 15, quando Paulo diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Como eu disse, a situação da igreja da Galácia era crítica.
o relacionamento entre eles, eles estavam se autodestruindo, estavam se devorando, se arruinando. Não havia paz, não havia harmonia, não havia liberdade, não havia caridade, não havia compaixão, não havia entrega. Era o princípio da lei, da obrigação e do dever que imperava dentro daquela igreja naquele momento. A divisão era muito forte. A figura apresentada pelo Paulo, quando ele diz, vede que não vos devoreis, a figura do texto original é a ideia dos animais se comendo na floresta. Uma versão popular diz, vocês não devem viver como cachorro e gato. É a expressão de uma versão popular. Eles estavam vivendo esta lei rígida, inflexível, que mata e que não dá vida. Aquela igreja estava no caminho da implosão. E a palavra do Paulo, a chamada, a conclamação do Paulo é vede, veja, preste atenção, a palavra vede, ela chama para uma autoanálise, para uma reflexão, preste atenção, olhe para dentro de si, reavalie, veja seus valores, veja o que está acontecendo com o seu casamento, veja o que está acontecendo com sua célula, veja o que está acontecendo com o seu ministério, veja o que está acontecendo com o seu trabalho. Pare um pouco, olhe para dentro de si, descubra qual é a motivação e por que estas coisas estão acontecendo. Tratar as diferenças e os conflitos em amor. É tão interessante essa palavra de Paulo, queridos. Eu li até o verso 15. E quando você abaixa os olhos e vê o verso 16, você vai ver que o Paulo vai falar de obras da carne e fruto do Espírito. E ele vai mencionar, a partir do verso 19, pelo menos 15 atividades ou comportamentos que ele diz que são obras da carne. E dessas 15, pelo menos 8 delas, a metade delas, elas estão totalmente ligadas aos relacionamentos. O Paulo começa falando de prostituição, impureza, lascívia, idolatria e feitiçaria. Aí ele começa a relacionar todas aquelas atividades que estão ligadas ao relacionamento. Ele vai falar inimizade, porfias, ciúmes, iras, invejas, discórdias, dissensões, facções e invejas. Pelo menos 8 delas estão totalmente ligadas ao relacionamento. Paulo vai mostrar que aquela igreja estava com problemas sérios no relacionamento. E eles não estavam se engolindo, eles não estavam descendo no coração o amor de um pelo outro. E hoje, irmãos, é tão doloroso a gente ver os casamentos vivendo em competição, os nossos casamentos, o meu e o seu. A gente vê os nossos filhos competindo um com o outro e concorrendo e se devorando mutuamente. É tão doloroso dentro da própria igreja, às vezes a gente vê irmãos de rosto virado um com o outro. É tão doloroso alguém chegar, eu pelo menos não suporto isso, não sei se você suporta. Alguém chegar perto de mim e falar assim, fulano não está falando comigo, quando ele passa por mim ele vira o rosto. Eu não consigo entender isso dentro de uma comunidade que se chama Comunidade de Cristo. Eu não consigo entender numa comunidade onde a gente se assenta para participar da mesa do Senhor. E de repente eu me viro de lado para eu falar com o Senhor, porque eu não quero dividir a minha parte com meu irmão, minha irmã que está do lado, porque não estou bem com ela. Isso é devorar uns aos outros. É atacar uns aos outros. É criar um clima de ofensa e de desamor. É perder a bênção
no altar da bênção. Eu não sei como que você está, não sei como que você tem vivido, mas eu sei que hoje Deus pode estar confrontando você e a mim, nesta questão dos nossos relacionamentos. Tem uma família que dentro da igreja evangélica, ela é muito conhecida através dos livros, é a família Ten Boom. E a pessoa que se destaca na família é Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, esta família é uma família holandesa que viveu na ocasião da Segunda Guerra, e eles serviram aos judeus. E eles praticamente foram dizimados e mortos, porque eles serviram, eles protegiam, eles guardavam os judeus, eles ajudavam os judeus a fugirem do nazismo. E esta mulher, a Corrie ten Boom, ela viveu nos campos de concentração, embora não fosse judia. Ela e a sua irmã foram levadas por proteger os judeus. E ela viu a sua irmã morrendo diante dos sofrimentos que havia nos campos de concentração. Mas depois que terminou a guerra, ela estava entre os que saíram vivos. E ela servia ao Senhor, ela já foi para o campo de concentração servindo a Jesus. E ela foi chamada por Jesus para contar as experiências que ela vivenciou. E ela nunca tinha no seu coração a ideia de ir à Alemanha. E um dia o Senhor falou com ela: você nunca ora para ir à Alemanha. E ela levou um susto com aquilo, e o Senhor disse para ela: eu quero que você vá na Alemanha. Eu quero que você conte na Alemanha o que eu fiz por você e que eu tenho feito através de você. E ela disse: tá bom, Senhor, então eu vou à Alemanha. E ela conta que ela estava numa igreja e ela ministrava a respeito do perdão de Jesus. Que nenhuma pessoa consegue viver bem na vida se não alcançar bem de perto, entender bem de perto o que é o perdão de Jesus. E ela ministrou com graça, com unção, com clareza a respeito do perdão de Jesus. E que o perdão de Jesus nos estimula a perdoar aos outros. E ela disse que terminou a mensagem, a palavra, e todos saíram, e ela ia saindo, e quando ela ia saindo, ela olhou que um homem de chapéu vinha ao seu encontro, estava com sobretudo, um paletó por cima, mas ela percebeu a farda, e de repente a mente dela foi muito longe. E ela não precisou olhar muito para lembrar-se que aquele homem foi um dos seus algozes, um dos seus inimigos, um dos soldados que tiravam-lhe a roupa e colocavam as mulheres nuas, e elas apanhavam, viviam num frio terrível. E ela cita que ela lembra da vergonha das vezes que ela passou nua perante aquele homem. E de repente ela olha para o homem e abaixou e começou a consertar a bolsa, acertar a bolsa dela, diante do impacto que ela está vivenciando. E o homem estende a mão para ela, e ela não estende a mão para o homem, ela continua trabalhando a bolsa, tentando consertar a bolsa. E o homem diz para ela: sua experiência é muito especial, que bom que você tem Jesus. Eu trabalhei no campo de concentração, não sei se eu estava no campo que você estava, mas eu também conhecia Jesus. E Jesus me perdoou de todos os meus pecados. E com a mão estendida ele perguntou para ela: você pode me perdoar? Que luta, irmãos. Que luta. Perdoar o inimigo.
que lhe destruiu, que lhe matou, que lhe roubou vidas, familiares. E ela tinha pregado exatamente sobre perdão, sobre ser perdoado. E ela se lembrou de um conceito de perdão e disse para si mesma: perdoar é uma decisão. Então, Senhor, me ajuda. Eu decido perdoar este moço. E soltou da bolsa e segurou na mão deste homem, que ela não sentia nenhum amor por ele. Quando ela estendeu a mão, o Senhor desceu sobre ela como se fosse uma energia forte, ela fala. E ela sentiu por aquele homem um amor especial. Todo o sentimento de dor, de raiva e quem sabe de ódio que estava ali guardado, o Senhor transformou e ela abraçou aquele homem. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer com que nós não nos devoremos mutuamente. Só Deus pode tirar um amor, um ódio, uma raiva tão terrível como esta e nos colocar em amor. Como que você ama? Como que você ama? Como estão seus relacionamentos? Vamos ficar em pé? Eu poderia contar mais algumas dezenas de ilustrações de pessoas que amaram desinteressadamente, que fizeram sem nenhum temor. Mas eu gostaria de levar você, gostaria que você pensasse, você fechasse os seus olhos e você olhasse para a cruz. Você conhece alguém na terra que amou tão desinteressadamente como Jesus? Você conhece alguém na terra que deixou o melhor lugar que se possa existir da vida, que é a eternidade, e se vestiu de uma roupa humana para se identificar comigo e com você, para sofrer o que eu sofri, o que você sofre e o que você vai sofrer? Você conhece alguém que ama tanto ao ponto de pagar a dívida? Quanto é sua dívida? Minha dívida é a condenação à morte, ao inferno, à separação. Jesus diz: então eu pago a sua dívida. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter entregue o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Você conhece este amor de Jesus que foi dado por você? Você consegue sentir agora, neste momento, aí no seu coração, o amor grande de Jesus? O amor intenso de Jesus? Você consegue entender que você está reunido aqui neste lugar porque Jesus um dia morreu na cruz por mim e por você? Você consegue compreender que a salvação, ela é de graça para nós, mas para Deus ela custou um preço muito caro? E Jesus fez isto por amor a mim e a você.
Porque a palavra diz que todos pecamos. E todos fomos levados, separados, distanciados da presença do Senhor. E que não há um justo sequer. Mas Deus nos amou ao ponto de morrer por nós, pagar o preço da minha dor, da sua dor. Você ama? Como você ama? A quem você ama? Como é o seu amor? Você tem ódios? Você tem ressentimentos? Você tem relacionamentos não resolvidos, não tratados? Jesus também morreu por esses relacionamentos. O que você vai fazer hoje com esta mensagem? O amor é colocado à prova quando servimos uns aos outros sem segundas intenções, sem interesse próprio. O amor é colocado à prova quando fazemos para os outros o mesmo que gostaríamos de fazer por nós. O amor é colocado à prova quando tratamos com amor as divergências com amor e não nos deixamos ser traídos, destruídos, traídos, consumidos por elas. E eu gostaria de me dirigir neste momento a você que nos visita. Quem sabe não é a primeira, é a segunda, a terceira vez. E você nunca experimentou este grande amor de Jesus. Se eu soubesse fazer música ou poesia, eu ia fazer uma poesia ou uma canção com o tema: que amor é este? Que amor fantástico! Que amor tão livre, tão liberto, tão solto! Que amor tão extraordinário! Que me alcança independente de mim, que me visita independente de mim. Que amor é este? Quem consegue amar como Ele nos amou? Quem consegue nos tratar como Ele tratou? E quem sabe você está aqui nesta noite, buscando este amor. O amor de Jesus, que trata os seus relacionamentos, mas te liberta da culpa, da acusação, do pecado. Que te tira do seu interior, da sua alma, o medo da morte. Sabe, hoje é o dia de você entregar sua vida a Jesus e dizer: Senhor, eu me rendo ao teu amor. Será que há alguém aqui nesta noite que gostaria de dizer publicamente: Senhor, eu me rendo ao teu amor? Se há alguém aqui nesta noite, eu gostaria de pedir você, igreja, que conhece esse amor de Jesus, que ore agora, que peça ao Senhor, que clame ao Senhor, para visitar aquela pessoa, se porventura houver em nosso meio alguém que gostaria de ser amado por Jesus, sentir este amor, entregar-te a este amor, entregando sua vida a Jesus. Alguém que nesta noite gostaria de entregar sua vida a Jesus? Levante uma das suas mãos aonde você estiver, e eu quero com muita alegria receber você aqui na frente, te dar um abraço,
ponderar, considerar com você este privilégio de viver eternamente com Jesus e para Jesus. Se há alguém aqui nesta noite, levante a sua mão. Não fique esperando que alguém levante. Quando Deus fala conosco, a gente precisa ser obediente. Às vezes eu converso com alguns irmãos que eles dizem: pastor, tem hora que me dá vontade de voltar a ir lá na frente e aceitar a Jesus novamente, de tão tocado que eu fui. E às vezes há pessoas que precisam de Jesus, mas sentem-se constrangidas, amedrontadas, aprisionadas, e Jesus quer te libertar nesta noite. Se há alguém, levante uma de suas mãos e eu quero orar, eu quero abençoar você. Diga: sim, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida hoje. Eu quero o Senhor na minha vida hoje. Se não há, é um entendimento claro do meu coração de que você entendeu o amor de Deus e você conhece esse amor de Jesus. E eu gostaria agora de nós nos curvarmos como igreja, eu e você. E se você puder, se não lhe causar constrangimento, você colocar a mão no ombro ou no braço da pessoa que está do seu lado, se for do sexo oposto. Há uma pessoa? Glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus, amém. É uma menina, uma mocinha, glória a Deus, amém. Comece a amém. É a Jéssica. Vamos orar, Jéssica, falando com Jesus, para Ele morar no nosso coração, no seu coraçãozinho. Vamos, feche seus olhinhos e diga comigo: Senhor Jesus, neste momento, eu abro meu coração para receber o Teu amor, para sentir o Teu amor. Eu quero ser amada por Ti, Jesus. Me perdoa todos os meus pecados. Eu me entrego a Ti, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, pela vida da Jéssica. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Seu amor que entra no coração dela. Que este amor possa permanecer todos os dias da sua vida. Que ela não se esqueça nunca mais deste amor. Que ela se lembre todos os dias do grande amor de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Jéssica. Amém. Então eu falava, se você puder, põe as mãos na pessoa que está do seu lado, no ombro. E você que está na internet, você está sozinho, você pode segurar na sua própria mão, no símbolo de que você está pensando em alguém. Eu gostaria de convidar você para pensar agora nos seus relacionamentos. Vai tudo bem? Vai tudo bem na sua casa? Vai tudo bem no trabalho? Vai tudo bem com seus amigos da escola? Vai tudo bem com seus filhos? Com seus pais? Nesta noite o amor de Jesus está te questionando. Se tiver, renda-se a Ele. Qual o preço que você quer pagar? O preço de render-se a este amor e acertar os seus relacionamentos, ou ter que passar uma experiência dolorosa, como aquela mãe que adota o próprio assassino de seu filho, ou como Corrie ten Boom, que teve que decidir se amaria ou odiaria um dos seus verdugos.
Deus hoje quer visitar o seu coração, o meu coração. Quem sabe você está dizendo, não, eu não tenho ódio. Eu só não amo, eu não quero mais. Mas hoje Jesus pode curar. Hoje Jesus pode tratar. Hoje Jesus pode sarar. Oh Deus, uma palavra desta às vezes aperta tanto o nosso coração. Vivenciar o amor cristão é uma coisa muitas vezes tão estranha e tão difícil. Mas agora nós estamos de mãos dadas. Nós estamos segurando, tocando em alguém, num sinal, Senhor, numa tentativa, num comportamento de ser tocado pelo Senhor em relação aos nossos relacionamentos. Há pessoas que nós, quem sabe, não tocaríamos nela assim como estamos tocando no irmão do lado. Há pessoas, quem sabe, nós estamos de fato ressentidos, estamos de fato entristecidos, irritados, aborrecidos. E hoje nós queremos ser curados, Senhor. Visita, Senhor. Há pessoas aqui, quem sabe, doentes fisicamente, com dores intensas pelo corpo, por falta de amor, por falta de perdão, por falta de um relacionamento, de uma demonstração de amor sem interesse próprio. Deus, Tu podes hoje nos curar, e nós apelamos para e pelo Teu imenso amor. Pedimos que, assim como o Senhor tocou na vida de Corrie ten Boom, e ela foi visitada por uma energia divina, e ela amou a quem ela não sabia que odiava tanto. E nós queremos hoje receber uma unção de amor. Toca, Senhor. Visita, Senhor. Trata, Senhor. Por favor. Por favor, não nos deixe sair daqui sem o toque. Não nos deixe sair daqui sem a Tua cura. Não nos deixe sair daqui com a sensação de que fomos confrontados em nossos pecados, em nossos relacionamentos, e ainda estamos do mesmo jeito. No nome de Jesus, toca-nos agora. Pela fé, nós recebemos este amor do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no seu irmão do lado e diga para ele que pela fé o Senhor Jesus está curando. E você que está na internet, eu quero me despedir de você pela fé, declarando que você está sendo alcançado agora pelo amor de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo domingo, em nome do Senhor. Ao abraçar a pessoa e profetizar sobre ela o amor de Jesus, pode assentar, por favor. Assente mais.